autora de que eu vou falar não é uma autora que seja particularmente da minha área de formação, que é a psicologia de facto, e portanto eu vou tentar explicar um pouco porque é que me proponho apresentar aqui o pensamento de Simone Weil no âmbito do Centro de Estudos Globais e deste nosso seminário, cujo tema é em grande parte, em todo o caso, para o nosso grupo, o interesse é em grande parte com a questão do trabalho. Portanto, eu vou tentar explicar um pouco o motivo, ou os motivos desta apresentação. Tenho que começar também por fazer já alguns esclarecimentos, um pedido de desculpas e tentar desfazer algum mal-entendido que possa existir. O pedido de desculpas é o seguinte: o tema da conferência foi anunciado, o título da conferência do seminário que foi anunciado foi o pensamento de Simone Weil. O que é um título que pode induzir em erro, no sentido em que eu não vou falar de toda a obra ou de todo o pensamento de Simone Weil hoje. Há um aspecto da obra de Simone Weil que eu não vou falar, que é o seu pensamento religioso. No fundo, poderíamos dizer ou classificar a obra da autora como tendo duas fases, essencialmente. Uma primeira fase, e os trabalhos mais de juventude, embora ela tenha morrido muito jovem, os primeiros trabalhos como sendo trabalhos dedicados à questão do trabalho, ao trabalho industrial, sobretudo, e uma segunda fase da sua vida em que desenvolveu bastante mais temas religiosos e espirituais, no seguimento de uma série de experiências e de contactos, e essa parte da sua obra é uma parte da qual eu não vou falar. Portanto, queria já desfazer este mal-entendido. O segundo esclarecimento que é importante fazer é que existem duas Simones Weil, uma com W e uma com V. E as duas foram figuras públicas e políticas com algum destaque. A Simone Weil que eu vou falar é a filósofa e não a mulher política que ficou conhecida em França pela proposta de lei de abolição, de despenalização, peço desculpa, da interrupção voluntária de gravidez. Portanto, é uma mulher política que foi Ministra da Saúde nos anos 70. Essa é a Simone Weil com V, e eu vou sobretudo falar da Simone Weil com W, que ela morreu bastante mais cedo, em 43, e tem uma formação de filósofo. Eu vou dar alguns elementos biográficos sobre a autora. Portanto, penso que eram os esclarecimentos que eu queria fazer aqui antes de entrar de facto no tema do seminário de hoje. Vou se calhar agora, preparei alguns slides só com algumas datas-chave, com algumas referências bibliográficas que vou lançar também. Portanto, vou partilhar aqui a tela e lançar o PowerPoint. E já agora, ok. Está acessível para todos? Toda a gente está a ver? Ok. Pronto. Portanto, aí está. É desta Simone Weil que eu vou falar. Portanto, nascida em 1909, em Paris, em França, no seio de uma família burguesa, digamos, abastada, uma família de origem judia, mas não uma família judia praticante, uma família essencialmente agnóstica ou ateia, originária da região da Alsácia. O pai de Simone Weil era cirurgião militar, e na fratria dos Weil, tanto Simone como o seu irmão André tiveram um percurso escolar e intelectual brilhante. O seu irmão André Weil ficou conhecido por ser um dos fundadores do Grupo Bourbaki. O Grupo Bourbaki é um grupo de... Nicolas Bourbaki é um personagem, uma figura matemática inventada por um grupo de jovens matemáticos nos anos 30, que vão renovar um pouco o ensino da matemática em França, que vão publicar várias obras sob este nome Bourbaki, que é mais uma vez um nome fictício, um personagem inventado. Portanto, são uma forma de intelectual coletivo. O professor Roberto haveria
de gostar de conhecer a história deste grupo. São uma espécie de intelectual coletivo que teve um papel importante para renovar a investigação em matemática em França, sendo que, e num contexto em que a geração de matemáticos que seriam, no fundo, os tutores dos matemáticos da geração de André Weil, muitos deles tinham morrido na Primeira Guerra Mundial e, portanto, havia um fosso geracional em termos de transmissão de conhecimento, que veio ser preenchido em parte pela iniciativa deste grupo Bourbaki. Mas, portanto, tanto Simone como o seu irmão têm um percurso escolar extremamente precoce, extremamente brilhante. Simone Weil vai acabar o seu ensino secundário, concluir o ensino secundário com 16 anos, e integrar algumas das instituições de ensino mais prestigiosas em França. Vai, portanto, ser aluna no Liceu Henri IV, uma das instituições intelectuais mais prestigiadas em Paris e em França, por onde passaram praticamente todos os intelectuais franceses, em todo o caso da área das letras e das humanidades, no século XX. Vai ser colega, ou vai se cruzar em Henri IV e depois na École Normale Supérieure com Sartre, Simone de Beauvoir, toda uma geração de intelectuais que frequentaram estas instituições. Portanto, forma-se em filosofia e faz a sua agregação, obtém a sua agregação de filosofia apenas com 22 anos, a agregação sendo o equivalente ao concurso de ingresso no ensino secundário. Portanto, torna-se professora de filosofia. Algumas das suas influências intelectuais importantes durante os estudos de filosofia vão ser o filósofo Alain, Roger-Émile Chartier, se não me engano, mais conhecido como Alain, que é um filósofo ligado ao movimento republicano em França, ao Partido Radical, que, se não me engano, é uma espécie de antepassado do Partido Socialista, um filósofo pacifista, com um grande interesse pelo estudo dos clássicos, e, portanto, Simone Weil vai ter uma formação intelectual muito influenciada pelo estudo dos autores clássicos e, nomeadamente, Platão, que vai ter sempre um papel muito importante no seu pensamento. Vai realizar uma dissertação sobre Descartes e, durante os seus estudos, demonstra particular interesse por Kant e por Marx. Bom, depois de ter concluído os seus estudos de filosofia, Simone Weil acaba por, no fundo, tentar progressivamente realizar aquilo que vai ser um dos seus grandes desejos e que aparece como uma espécie de motivo central na sua vida e na sua obra, que é, no fundo, aquilo que ela chama expor-se ao real. Entrar em contacto com a realidade, expor-se ao real e, sendo esta exposição ao real concebida por ela como a principal forma de acesso à verdade. E este é um tema, este motivo, que é quase uma espécie de imperativo categórico para Simone Weil, que é a procura da verdade, torna-se de facto uma característica da sua vida e do seu pensamento. Portanto, depois de acabar a sua formação em filosofia, pede colocação rapidamente num liceu de uma cidade operária, numa região mineira, no norte de França, onde vai envolver-se muito rapidamente com o movimento operário. Vai participar em várias greves. Portanto, estamos na década de 30, numa situação económica muito complicada em França, com um aumento do desemprego significativo, e vão existir uma série de movimentos contra o desemprego e uma série de greves nos bastiões e nas regiões industriais, e Simone Weil vai participar de forma muito empenhada, muito entusiasta nesses movimentos. Vai, por exemplo, e isto é também uma característica da sua vida, que tem alguma relação com o seu modo de pensar, vai, por exemplo, viver com o mesmo salário dos mineiros e doar o excedente do seu salário de professora para as caixas de greve dos sindicatos e dos coletivos de greve dos mineiros.
esta vai ser sempre uma característica de Simone Weil, que motivou em parte a imagem de santa com que ficou para a posteridade. É uma figura muito intransigente, de um grande rigor e rigidez moral, e com uma coerência quase, como é que eu poderia dizer, quase doentia, até de uma certa forma, entre o seu pensamento e a sua ação. Ela vai, por exemplo, durante a guerra, insistir para dormir no chão, porque os soldados na frente dormem no chão. Portanto, há uma série de características da sua personalidade até que são bastante marcantes, que lhe deram uma série de alcunhas, algumas mais pejorativas e outras com algumas conotações mais pejorativas, outras com conotações mais valorativas. Um dos seus, o diretor da École Normale Supérieure, durante o seu período de formação em filosofia, chamou-lhe, e foi uma alcunha que de uma certa forma também ficou para a posteridade, a Virgem Vermelha. Portanto, era uma personagem que não deixava, que não passava despercebida e que não deixava ninguém indiferente. Durante este período de envolvimento com o movimento operário, Simone Weil vai progressivamente aproximar-se do sindicalismo de tendência anarcossindicalista, do sindicalismo revolucionário e de grupos trotskistas, essencialmente. Vai tornar-se um dos seus correspondentes e dos seus amigos e companheiros principais nesta altura, do qual temos troca de correspondências, é Boris Souvarine, que é um dos fundadores do Partido Comunista Francês, mas que rapidamente tomou as suas distâncias com a posição do Partido Comunista Francês e, no fundo, com a doutrina stalinista. E Simone Weil vai, no fundo, fazer a sua formação política junto destes movimentos, escrevendo para revistas trotskistas como La Révolution Prolétarienne e La Critique Sociale. Portanto, este vai ser também um tema bastante presente em parte dos seus escritos políticos, sendo que ela tem, de facto, uma atividade editorial e de escrita, de comentadora da atualidade sindical, no fundo, e da atualidade operária, né? Há muitos dos seus livros que são, no fundo, compêndios e agrupamento de textos políticos escritos muitas vezes sob forma de manifestos ou pequenos artigos de comentário à atualidade política do movimento sindical. No entanto, embora a sua formação política seja essencialmente feita junto destes grupos e partilhe, em grande parte, ideias destes grupos, nunca se vai filiar em nenhum partido ou movimento político e mantém sempre, ao longo da sua vida, uma grande independência, o que será também uma característica da sua forma de filosofar e da sua postura. Fez sempre questão de manter uma independência crítica e de dizer a verdade, por muito incomodativa que esta verdade pudesse ser, e há uma série de exemplos disto, nomeadamente, como vamos ver, acerca das suas posições sobre a Guerra de Espanha, ou sobre algumas teses do marxismo mais ortodoxo do Partido Comunista Francês. Em 1934, portanto, poucos anos depois de se ter tornado professora e de começar a ensinar filosofia, Simone Weil decide cessar as suas atividades de ensino e trabalhar enquanto operária metalúrgica. Portanto, faz a escolha de abandonar uma carreira confortável, digamos, num ensino secundário para abraçar a condição operária, indo trabalhar como operária metalúrgica em várias fábricas, fábricas da indústria automóvel, trabalhou na Renault, na Alstom, portanto mais ligadas à ferrovia, sempre enquanto operária metalúrgica. E esta é outra das características de Simone Weil, uma das características da sua vida e também do seu pensamento, que é uma proximidade e uma empatia muito grande para com o sofrimento daqueles que ela intitula muitas vezes
os desafortunados ou os desgraçados, ou os miseráveis até. Portanto, tem sempre uma grande compaixão, uma grande proximidade relativamente ao sofrimento daqueles que são os oprimidos. E, portanto, precisamente para numa forma de solidariedade, mas também numa tentativa de conhecer realmente, concretamente, aquela que é a condição e a vida dos oprimidos, vai ela própria assumir, portanto, um trabalho como operária. Este elemento também é um elemento que é importante do ponto de vista da formação do pensamento e até da postura e dos pressupostos filosóficos de Simone Weil. A dimensão e a categoria do concreto têm sempre, vão ter na sua obra filosófica uma grande importância. Ela nunca aceita a abstração ou as categorias abstratas como sendo suficientes para explicar e descrever a realidade. E, portanto, exige sempre aquilo que ela chama o contacto com o objeto, né? O acesso à realidade através da experiência e da prática. E este vai ser também uma categoria, uma característica do seu pensamento, e penso que é uma das características que confere originalidade à sua posição filosófica e, pessoalmente, para mim, é uma das grandes riquezas ou dos grandes aportes do seu trabalho, nomeadamente, porquê? Porque ela tem, de facto, não só uma experiência, como uma formulação extremamente avançada para a época daquilo que é o trabalho real. Portanto, no fundo, de uma certa forma, a obra de Simone Weil vem quase que antecipar ou anunciar trabalhos que vão surgir muito mais tarde no campo da ergonomia, da psicologia do trabalho, do ponto de vista da descrição, da caracterização do trabalho real. E há, de facto, algumas descrições que são deveras impressionantes do ponto de vista da sua exatidão, do seu detalhe e da sua capacidade de apreender o mundo vivido do trabalho operário. Portanto, as suas descrições do trabalho operário são, de uma certa forma, insubstituíveis ou são extremamente preciosas. Esta experiência enquanto operária vai dar origem a alguns dos seus textos mais importantes, nomeadamente o seu diário de fábrica. O diário de fábrica é um texto que não tem vocação literária, é um diário cotidiano em que ela anota todas as impressões e experiências vividas na fábrica. Portanto, é extremamente curioso, porque não foi um texto feito para ser editado e publicado, e, portanto, ela, por exemplo, anota os colegas com quem está a trabalhar nesse dia, que tipo de operações é que faz, quantas peças é que fez nesse dia, quanto é que vai ser paga pelo trabalho à peça por cada peça. Portanto, está tudo anotado com um detalhe extremamente e com uma minúcia extremamente grandes. Portanto, tem a experiência enquanto operária durante um ano, portanto, em 34, 35, e algum tempo depois vai mobilizar-se durante a Guerra de Espanha, mais uma vez porque não suporta aquilo que ela considera como sendo um privilégio, o privilégio de viver na retaguarda, enquanto algumas pessoas são mandadas para a frente de combate. Portanto, existe sempre esta característica muito peculiar de Simone Weil, que é não suportar, no fundo, não estar próxima do sofrimento dos outros, de uma certa forma, e vai, portanto, mobilizar-se e juntar-se à coluna do Ruti, portanto, à coluna anarquista do exército republicano, e mais uma vez vai ter aqui posições de uma grande intransigência moral, quer dizer, podemos chamar também uma honestidade moral, na medida em que, independentemente de estar claramente do lado do exército republicano, vai ser uma crítica virulenta das execuções sumárias levadas a cabo pelos republicanos, e, portanto, de uma certa forma, tem sempre uma posição em que não poupa nem sequer os seus aliados quando não está de acordo com as posições por eles tomadas. Portanto, mantém sempre esta independência moral e esta
capacidade de dizer aquilo que pensa ser a verdade, independentemente se esta verdade agrada ou não, ou está de acordo ou não com as posições daqueles que são os seus aliados e às vezes os seus amigos. Portanto, vai mobilizar-se na Guerra de Espanha, devido a um acidente durante a guerra em que perde do uso nos pés, portanto, queima um dos pés com óleo a ferver, é desmobilizada durante a Guerra de Espanha, volta para a França, volta a assumir o seu serviço enquanto professora, e depois, já durante a Segunda Guerra Mundial, depois da ocupação de Paris, a sua família, que é de origem judaica, foge de França, acaba por ganhar Nova Iorque, e a partir do momento em que chega a Nova Iorque, Simone Weil não descansa enquanto não se consegue juntar à resistência francesa, pede para ser transferida para Londres, onde se vai juntar à resistência francesa organizada em torno das forças francesas livres do General de Gaulle, pede insistentemente para ser enviada de paraquedas para a França, para a frente de combate, devido ao seu estado de saúde. O Estado-Maior da Resistência considera que o pedido não faz sentido e que seria até um perigo caso ela pudesse ser capturada. Redige, prepara um projeto que apresenta também ao Estado-Maior da Resistência Francesa sobre um projeto de enfermeiras de primeira linha, portanto pede para ser mobilizada enquanto enfermeira, um projeto que é julgado temerário e injustificado, e portanto ela vai sobretudo fazer trabalho de secretaria em Londres, e poucos anos depois vai falecer num estado de grande debilidade física e também com tuberculose num sanatório inglês. Morre em circunstâncias não muito claras, mas num estado de esgotamento e de inanição extremamente avançado. Supõe-se que ela tenha parado de se alimentar a uma dada altura e que estivesse, no fundo, a trabalhar de forma tão intensa que tivesse esgotado, a trabalhar na escrita, portanto, a escrever de forma tão intensa que tivesse, no fundo, o que a levou a um estado de esgotamento. Isto eram alguns elementos biográficos, portanto, sobre Simone Weil, que eu acho que permitem contextualizar um bocadinho a vida da autora e já dar alguns elementos acerca do seu pensamento. Agora, talvez para tentar, antes de passar ao conteúdo propriamente da filosofia do trabalho de Simone Weil, dizer algumas palavras sobre o interesse desta autora para quem, como nós, estuda a questão do trabalho. Aquilo que eu vou tentar evidenciar na minha apresentação é a originalidade da crítica do trabalho industrial e, nomeadamente, da organização científica do trabalho de Simone Weil, que me parece única, nomeadamente para a época, e que me parece extremamente útil para quem, hoje em dia, procura formular também uma crítica da organização do trabalho e dos métodos de trabalho do ponto de vista da alienação e da emancipação dos trabalhadores. Ela tem um posicionamento muito original, único, mas que foi totalmente esquecido e abandonado no seio do movimento operário. E esta é um bocadinho a questão que eu vou colocar e que gostava de propor para a discussão, e que no fundo é um objeto de estudo para mim, que é tentar entender porque é que, de uma certa forma, a posição de Simone Weil, que não é... Há outros autores que chegaram a formular algumas posições próximas, foi totalmente, eu diria, recalcada pelo movimento sindical e pelo movimento operário, e foi, de uma certa forma, completamente posta de parte. Esse vai ser o objetivo da minha apresentação, é tentar colocar essa questão, formular essa problemática e, ao mesmo tempo, tentar propor alguns elementos de resposta e depois, como é óbvio, abrir um bocadinho para a discussão sobre este tema. Até agora está tudo bem? Toda a gente está? Ok. Eu não estou a ver aqui o chat, não sei se está tudo a correr. Ok. Está tudo a decorrer sem problemas por enquanto.
Bom, só esqueci-me de falar desta parte, e este slide faz-me lembrar que convém, apesar de tudo, dizer uma palavra rápida sobre este aspecto da obra de Simone Weil. Simone Weil teve um contributo importante, ou pelo menos teve parte do seu pensamento que foi dedicado ao pensamento religioso, e o seu interesse por esta dimensão, digamos, religiosa e espiritual, diz ela numa carta que foi disputado por uma epifania, uma revelação, em que ela diz que relata a experiência da graça divina. Ou seja, ela tem uma carta em que diz que Cristo desceu à Terra e entrou em contacto com ela, e diz que a primeira vez que isso aconteceu, ela relata isso em 3 ocasiões, diz que fez essa experiência da graça divina, portanto uma experiência propriamente mística, e o sobrenatural, o aspecto sobrenatural, vai ter um impacto importante ela tem na sua obra uma série de desenvolvimentos sobre a relação entre o natural e o sobrenatural na sua obra religiosa. E isto aqui é apenas para a anedota, este seu primeiro contacto propriamente místico aconteceu em Portugal, na Póvoa do Varzim, enquanto estava de férias com os seus pais, e tive a oportunidade de assistir e ouvir os hinos cantados pelas mulheres dos pescadores, com aquilo que ela descreve como sendo uma tristeza aflitiva, e nesse momento há uma revelação, e ela convence subitamente que o cristianismo é a religião dos escravos, e que por ser a religião dos escravos ela não podia deixar de não aderir a essa religião. No entanto, Simone Weil nunca aderiu propriamente à Igreja Católica, no sentido em que nunca pediu para ser batizada, embora tenha mantido correspondência, nomeadamente com padres dominicanos, com um padre dominicano que teve uma influência importante e que foi um interlocutor importante para ela neste aspecto da sua obra. E, pronto, isto é um aspecto que eu não vou desenvolver, mas que é importante, apesar de tudo, mencionar, porque é uma componente importante da obra de Simone Weil. Uma pequena nota bibliográfica e editorial, de uma certa forma. A obra de Simone Weil não é uma obra que tenha sido muito traduzida. É uma obra que, em termos editoriais, foi sendo publicada progressivamente sob forma de livros a espaços, né? Nenhum dos seus textos, nenhum dos seus livros foi publicado sob forma de livro durante a vida da autora. Nenhum dos livros foi escrito como um livro, foi feito para ser publicado como livro. Portanto, muitos destes livros são agrupamentos de textos esparsos, né? Foram descobertos depois da sua morte, publicados por alguns dos seus amigos ou dos seus interlocutores intelectuais. E, no fundo, eu só vou mencionar aqui o panorama português, digamos, da edição das obras de Simone Weil, porque nos dá também uma ideia do tipo de recepção que foi feita da obra da autora. Em português temos 2 livros publicados na Antígona: Reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social e Nota sobre a supressão geral dos partidos políticos, que são, no fundo, 2 textos com conteúdo essencialmente político e numa, digamos, tendência ou numa relação com o pensamento anarquista, essencialmente, o anarcossindicalismo. Depois temos a maior parte dos textos que estão traduzidos são os textos de conteúdo religioso: A Gravidade e a Graça, o Enraizamento na Relógio d'Água, A Pessoa e o Sagrado. Penso que esta é uma edição recente das edições Guerra e Paz. 2 textos, agora, um deles, que é um dos textos mais interessantes do meu ponto de vista sobre a crítica do trabalho fabril, que é a experiência da vida de fábrica e condição primordial de um trabalho não servil. O segundo, já com um conteúdo religioso, que é uma reflexão sobre a espiritualidade no trabalho, publicados numa editora religiosa, nas edições paulinas.
e um livro intitulado A Espera de Deus, Nácirio e Alvim. Portanto, isto dá-vos já uma ideia, de uma certa forma, do tipo de recepção que é feito do pensamento de Simão de Veil, sendo que em língua portuguesa a recepção que teve mais, a parte da obra que teve mais posteridade parece ser o seu pensamento religioso. E o pensamento do trabalho tendo sido objeto de menos interesse, digamos assim, no contexto português. Começando agora a abordar o conteúdo da filosofia do trabalho de Simone Weil. Um dos seus livros mais conhecidos e mais, digamos, comentados hoje em dia chama-se A Condição Operária, que é uma recolha de vários textos escritos, dentre os quais o seu diário de fábrica, mas não só, vários textos, nomeadamente um texto extremamente precioso para nós e muito interessante, que é uma crítica da racionalização, que se chama Sobre a Racionalização. Portanto, a racionalização aqui designa o processo de racionalização do trabalho que foi operado pela Organização Científica do Trabalho. Portanto, a racionalização a crítica da racionalização é uma crítica do Taylorismo e dos métodos de organização do trabalho tayloristas. Este, portanto, é um dos seus textos hoje em dia mais comentados. Tem havido, no fundo, uma retoma de interesse pelo pensamento de Simone Weil, nomeadamente a partir, ou eu diria, graças, de uma certa forma, aos trabalhos do jurista francês Alain Supiot, que faz de Simone Weil uma das referências da sua crítica do trabalho também. E, portanto, existem hoje em dia alguns autores que têm vindo a recuperar esta tradição ou a resgatar esta autora para se servirem da sua crítica do trabalho. Portanto, na condição operária, ou, digamos, a condição operária pode ser considerada como a descrição da condição operária pode ser considerada como um dos temas e um dos contributos centrais da obra de Simone Weil. Neste livro há, de facto, aquilo que vários autores, e parece-me perfeitamente correto intitulá-lo desta forma, aquilo que vários autores chamaram uma fenomenologia da condição operária. Ou seja, uma descrição daquilo que é a experiência vivida dos operários e na qual Simone Weil salienta em grande parte o sofrimento como sendo um elemento central e determinante de definição da condição operária. Em oposição aos discursos um pouco apologéticos ou laudatórios do proletariado como sendo uma classe quase heroica de uma certa forma, Simone Weil insiste pelo contrário no facto de que aquilo que define a condição operária é o sofrimento, é a humilhação, é o isolamento, é a falta de camaradagem, é a resignação, não é a revolta, não é a resistência, mas sim, em grande parte, é a experiência de não contar para nada, não ser ninguém, é a indignidade do tratamento de que são alvos os operários e, portanto, aquilo que de facto define e é mais característico da condição operária é o sofrimento, que ela descreve de forma extremamente precisa. Fala da monotonia, do tédio, da humilhação contínua, do facto dos operários estarem constantemente a ser acossados pelas ordens de chefes, controladores, capatazes, não é? E, portanto, isto é de facto o núcleo da condição operária. Fala da rivalidade que existe entre operários por causa do pagamento e do trabalho à peça, portanto, do facto de que a amizade ou a camaradagem não é uma experiência comum dentro de uma fábrica, antes pelo contrário. E quando isso, aliás, aparece de forma mais visível, é nos textos que Simone Weil dedica às greves. Ela tem um texto fantástico sobre a greve, que eu acho mesmo um texto magnífico, os textos mais bonitos que eu já li sobre a experiência da greve, que fala da alegria da greve, que é um texto que se chama Sobre a Greve das Operárias Metalúrgicas. Fala da grande greve geral de 1936, que levou o governo de Frente Popular a adotar
uma série de reformas do trabalho e, no fundo, a adotar e a começar a adotar formas de proteção social dos operários, e este texto é muito interessante porque, precisamente por a alegria da greve, aquilo que ela descreve como sendo a experiência da greve, é apenas um breve momento, um momento efêmero, que vem romper todo o calvário que é, na realidade, a experiência operária normal, em tempo normal, digamos. Portanto, o que é muito interessante é que a euforia que se vive durante o tempo de greve, aquilo que ela descreve como sendo o orgulho, e eu peço desculpa, não tinha as citações em português, incluí algumas em francês, mas o texto sobre a greve é de facto muito, muito revelador desse ponto de vista. Ela diz que aquilo que é maravilhoso na greve é o facto de as operárias poderem andar dentro da fábrica de cabeça erguida. Sentimos agora uma dignidade, um orgulho de não devermos nada a ninguém, de os patrões terem sido obrigados a ouvirem-nos. E, portanto, aqui, nestas descrições da greve, nesta descrição extremamente entusiasta da greve, aparece, no fundo, o negativo da condição operária como uma condição, de facto, subalterna e feita de sofrimento, humilhação, indignidade. Portanto, não é um discurso, contrariamente ao discurso mais militante ou panfletário que existe na altura, nomeadamente nos sindicatos ou nos partidos políticos sobre a superioridade moral dos operários, por exemplo, ou uma forma de glorificação dos operários, quase como sendo uma classe escolhida. Simone Weil tem um discurso completamente a contrapelo deste discurso quase irénico sobre a condição operária. Então, um discurso muito lúcido e muito cruel, às vezes até, sobre a condição operária, mas que me parece ser, no fundo, aquilo que lhe permite depois fazer uma crítica extremamente radical da organização do trabalho, da organização científica do trabalho. E eu acho que este aspecto é de facto um aspecto extremamente importante da sua obra, e ela tem até uma série de hipóteses que me parecem muito pertinentes sobre a função do discurso que glorifica os operários. No fundo, tem algumas passagens dos seus textos em que diz: se nós operários tivéssemos assim tanto orgulho daquilo que fazemos, não precisaríamos deste discurso que glorifica a condição dos operários. Se nós, de facto, não houvesse um sentimento de humilhação, não precisássemos de uma espécie de compensação narcísica, o movimento operário não tinha que ter este discurso panfletário e heróico sobre a condição operária. Isto é, no fundo, uma espécie de sobressalto de orgulho, que é uma tentativa de reparar a ferida, a ferida em termos morais que os operários sofrem todos os dias no seu cotidiano. Outro aspecto que eu quero salientar da obra do pensamento de Simone Weil é uma distinção conceptual que lhe é original, parece-me a mim, em todo o caso, ou que aparece como sendo original, e que é, do meu ponto de vista, também bastante heurística para quem tem como projeto, em parte, formular uma crítica da organização do trabalho. Simone Weil estabelece uma distinção muito marcada, vai aparecendo na sua obra uma distinção muito marcada entre as categorias da exploração e da opressão. A opressão é um termo que aparece na obra de Simone Weil progressivamente e que vai, parece-me a mim, assumir um papel de conceito, de categoria conceitual, e que lhe permite, no fundo, apontar para o quê? Para um desacordo grande, que lhe permite formular o seu desacordo com uma das principais teses do marxismo do seu tempo, e na sua versão se calhar também mais stalinista, que é o facto de que
a exploração económica não é... A abolição da exploração económica não vai devolver um estatuto de ser humano digno ao operário. Ou seja, a abolição da exploração económica não chega para emancipar os operários. E há até um célebre episódio em que o casal Trotsky, durante o seu exílio, passa por Paris e, eu não me lembro bem já por que intermediário, provavelmente pelo intermediário de Boris Souvarine, janta com Simone Weil, e há uma célebre, um relato da discussão entre Simone Weil e Trotsky, com o Trotsky até bastante indignado com esta adolescente, de uma certa forma, que tem, digamos, a lata de contestar o facto de que a União Soviética continua a ser... Na União Soviética, os trabalhadores continuam a estar alienados, porque, embora a propriedade das fábricas seja do Estado, a sua organização é exatamente a mesma. Portanto, a experiência da opressão no trabalho continua a ser a mesma. Os trabalhadores continuam a ter que obedecer a chefes constantemente, continuam a não poder decidir nada sobre o seu trabalho, continuam a estar submetidos a exigências de rendimento, de produtividade, de rendimento. O trabalho à peça continua a ser utilizado e, portanto, esta é uma das teses importantes, penso eu, e um dos aspectos originais da crítica do trabalho de Simone Weil, que é esta distinção entre opressão e exploração, que me parece uma espécie de linha divisora, um separador de águas importante, sobre o qual eu depois vou falar um bocadinho no fim, porque aquilo que este aspecto original do pensamento de Simone Weil, de facto, foi totalmente esquecido ou abandonado, ou não foi recuperado ou resgatado por quase nenhuma tradição crítica, ou por muito poucas. Para Simone Weil, a opressão reside no próprio trabalho, no conteúdo do trabalho. E a opressão é determinada pela organização do trabalho dentro da fábrica. O principal elemento, parece-me a mim, que define a opressão é, quer dizer, há vários elementos. Ela tem desenvolvimentos bastante detalhados sobre isso, mas para ir um bocadinho à substância do seu argumento, é a divisão do trabalho. O facto de haver uma separação entre ação e pensamento. O facto de, na organização do trabalho, na organização científica do trabalho, o homem ser visto como um executante. E portanto, ser-lhe tirada a possibilidade de pensar aquilo que faz, de decidir quais são os fins e os meios da sua ação, e no fundo de haver aquilo que ela chama uma compressão do pensamento. Na filosofia de Simone Weil, ela diz que há um aspecto que é central, que é aquilo que ela considera como sendo a principal faculdade humana, a principal propriedade do ser humano é a atenção, e a capacidade de dirigir a sua atenção. E aquilo que ela diz é que precisamente no trabalho taylorizado, por causa dos constrangimentos de tempo, de produtividade e pela divisão do trabalho, o homem não é mestre da sua atenção, não pode dirigir a sua atenção como entende. Insiste também muito na dimensão temporal, ou seja, no trabalho taylorizado não há tempo para o pensamento. Né? O homem é completamente despossuído do controle do tempo, está sempre submetido ao tempo dos capatazes, ao tempo das máquinas, por exemplo. Portanto, nunca tem qualquer forma de controle sobre o seu tempo. Né? E este aspecto, para Simone Weil, é aquilo que faz com que, no fundo, este tipo de organização do trabalho acaba por destruir a humanidade dos seres humanos. Né? E ela diz que, no fundo, é este aspecto que faz com que os operários se tornem passivos, resignados, e, no fundo, incapazes de uma forma de autonomia de pensamento e de decisão e de ação. Portanto, ela pensa que estes constrangimentos impostos pela divisão do trabalho têm um impacto massivo depois sobre a própria humanidade dos operários. E, portanto, aquilo que ela vai formular como sendo
a tarefa do movimento operário, a tarefa do sindicalismo é pensar uma organização do trabalho realmente humana. Pensar uma organização do trabalho que não desumanize o trabalhador. E é isto que ela indica como sendo, de facto, o horizonte do movimento operário. É conseguir pensar uma organização do trabalho a partir do ponto de vista dos trabalhadores e não a partir do ponto de vista da produtividade ou do rendimento ou do consumo, né? Do preço que os produtos vão ter para o consumidor final, por exemplo. Porque ela diz que muitas vezes a organização do trabalho é pensada assim, não é? Produtividade, patrão, os empregadores querem que aquilo que determina as escolhas da organização do trabalho é a eficiência, o rendimento e a produtividade, ou o aumento da produtividade. Ou então é pensado em função dos consumidores. Como é que nós organizamos o trabalho de forma a propor um produto que seja melhor e mais barato para o consumidor. Mas nunca é pensado do ponto de vista do trabalhador. Quais são as necessidades da alma, e esta é uma expressão também de Simone, quais são as necessidades da alma do trabalhador? O que é que quereria dizer pensar uma organização do trabalho a partir do ponto de vista do trabalhador? Não é? E, portanto, que respeitasse as necessidades da alma em termos de pensamento, em termos de autonomia, em termos de ação. Portanto, esta é para ela a principal tarefa, e deste ponto de vista ela considera que, e a citação que inclui neste slide é exatamente a esse respeito, ela considera que o trabalho, a racionalização do trabalho, o trabalho taylorizado, não pode ser transformado, tem de ser abolido. Há que abolir este tipo de trabalho alienante, porque nada se pode fazer de humano com este tipo de trabalho. E, portanto, é preciso pensar uma outra organização do trabalho. Ela tem alguns textos em que esboça projetos de uma organização do trabalho possível, né? Aquilo que seria uma organização do trabalho humana, e, portanto, avança ou afirma que esta é a grande tarefa. O problema, nesta situação, o problema mais grave que se coloca à classe operária. Encontrar um método de organização do trabalho que seja aceitável tanto para a produção, como para o trabalho, como para o consumo. E deste ponto de vista, as posições dela vão entrar em oposição com diversas teses defendidas por várias correntes do marxismo. E ela assume esse confronto. Digamos que o marxismo e, sobretudo, o stalinismo são um dos seus interlocutores e adversários intelectuais. Ela escreve vários textos, há vários capítulos, os capítulos de um dos seus livros mais importantes, que é Reflexões sobre as Causas da Opressão Social, tem um capítulo chamado Crítica do Marxismo. Portanto, ela claramente assume como os seus adversários, aqueles que são também os seus mais próximos companheiros, né? Mas no fundo quase como uma função de alerta ao movimento operário, a dizer: não chega, a propriedade privada dos meios de produção não chega, a redução do tempo de trabalho não chega, porque do que é que valia sermos escravos apenas 2 horas por dia? Mesmo 2 horas por dia seríamos escravos na mesma, não deixaríamos de ser escravos. Portanto, nós podemos reduzir o tempo de trabalho, podemos trabalhar menos, mas enquanto trabalharmos como escravos, seremos escravos. Né? Portanto, ela assume claramente, frontalmente, esta oposição com algumas das teses do marxismo. E, portanto, este para mim é um aspecto importante e é esta a discussão que eu queria introduzir aqui, porque penso que o trabalho de Simone Weil é um apoio, pode ser um apoio, uma sustentação importante para levar a cabo esta crítica, que é uma crítica que para mim é de uma atualidade enorme. Uma das questões que eu queria deixar aqui, que é uma pergunta que eu coloco a mim próprio e que é um objeto de estudo, como disse no início, é: porque é que esta crítica de Simone Weil, que é, do meu ponto de vista, que tem várias vantagens, esta crítica tem várias vantagens. Tem a vantagem de estar fundamentada e sustentada num conhecimento e numa descrição extremamente avançadas do trabalho real. Tem essa vantagem. Né? Há muitas críticas formuladas hoje em dia que não têm este acesso ao concreto. Portanto, não é uma crítica abstrata. A crítica que formula Simone Weil não é uma crítica abstrata. Antes, pelo contrário, tem a grande vantagem de dar um papel extremamente importante àquilo que eu disse no início, à categoria do concreto e à categoria da prática. E isso é uma vantagem muito grande.
A outra vantagem que tem é que permite perspectivas de ação claras. Ou seja, é uma crítica que está ancorada num projeto de ação e de transformação de forma clara, muito clara. E já com propostas concretas escritas, formuladas em alguns dos seus textos. Né? E, portanto, é uma escrita extremamente, crítica extremamente útil para quem, de facto, queira assumir por projeto a transformação dos locais de trabalho. Ou seja, é uma crítica que pode ser muito útil potencialmente para o movimento sindical, para o movimento operário. Pese embora estas características, que são, do meu ponto de vista, vantagens significativas desta crítica em relação a outras críticas políticas do trabalho, o pensamento de Simone Weil foi totalmente esquecido. Este imperativo de crítica da organização do trabalho foi enterrado e eu diria até recalcado pelo movimento sindical e pelo movimento operário. Isso fica relativamente claro neste livro que eu menciono neste slide, que é o livro do sindicalista italiano Bruno Trentino, que se chama A Cidade do Trabalho, o Fordismo e a Esquerda, em que Trentino precisamente trata dessa questão, no fundo, de como o movimento sindical e as forças de esquerda, de uma forma geral, abandonaram a crítica da organização do trabalho e abandonaram um projeto de liberdade no trabalho em troca de compensação, de uma justiça compensatória. Ou seja, de uma forma geral, as posições políticas e as reivindicações do movimento operário transformaram-se em reivindicações de compensação. Nós vamos, por exemplo, querer prémios de penosidade. Vamos, por trabalhar em condições perigosas, vamos exigir prémios específicos em termos de remuneração e de salário. Vamos querer aumentos de salários para aceitar condições de trabalho degradadas. Vamos querer aceitamos abdicar da nossa liberdade no trabalho, da nossa autonomia no trabalho, em troco de salário, de uma forma geral, de forma um pouco sumária, mas de uma forma geral, em troca de salário, emprego, reforma. No fundo, este tríptico tornou-se no tríptico de reivindicações centrais do movimento sindical. Melhores salários, pleno emprego, uma idade de reforma mais reduzida. Né? Isto é uma escolha política clara que foi feita pelo movimento operário, mas que no fundo tem uma série de consequências. E aquilo que Trentino diz, por exemplo, é, no fundo, aceitámos criar uma sociedade em que a liberdade para à porta das empresas, para à porta das fábricas. Existem direitos civis, existem liberdades civis, existem garantias, mas dentro da empresa os trabalhadores não decidem nada. Não decidem nada, não contam para nada, não têm direito de nada. Portanto, nós aceitámos criar uma sociedade em que a liberdade para à porta do trabalho. E a grande questão, para mim, é o porquê. Porque é que esta tradição alternativa, ou esta crítica alternativa que já existiu, portanto, que não está por inventar, uma crítica na qual nos podemos apoiar, temos antecessores, temos um património intelectual que permite formular esta crítica, porque é que esta crítica não tem expressão, ou deixou de ter expressão? Eu penso que há alguns elementos que permitem analisar isso, tanto na obra de Simone Weil como neste livro de Bruno Trentino. Na obra de Simone Weil eu vou apenas deixar algumas pistas, porque aí sim seria preciso estudar de forma mais detalhada e mais a fundo algumas coisas, mas aquilo que pareça, há pelo menos uma explicação para o abandono desta tese, ou duas pelo menos, que estão relacionadas, que são as seguintes. Por um lado, o abandono deste tipo de crítica baseada no trabalho real tem a ver em parte com a divisão do trabalho político, ou seja, o facto de haver militantes que estão responsáveis, militantes profissionais, sindicalistas profissionais, afastados do trabalho real, que estão responsáveis por construir uma agenda de reivindicações. E Simone Weil tem algumas passagens bastante interessantes sobre isso, e não é por acaso que é uma grande defensora do controle operário. Nos seus textos sobre a greve, aquilo que ela diz é: nós precisamos do controle operário. Hein? Ela diz que durante a greve há uma divisão do trabalho. Os operários fazem greve e os militantes sindicais
constroem reivindicações. Mas há uma divisão. Os operários delegam para os militantes profissionais a tarefa de formular reivindicações políticas. Não assumem eles essa tarefa, em parte, segundo Simone Weil, precisamente por estarem sob o efeito da divisão do trabalho taylorista que separa pensamento e ação. Os operários, à conta de cotidianamente fazerem essa experiência de uma divisão entre o pensamento e a ação, tornam-se passivos e incapazes deles próprios decidirem aquilo que querem. Portanto, esta é uma das hipóteses para explicar, no fundo, o abandono deste tipo de crítica do trabalho. A outra, que eu diria mais exploratória, é aquilo que Simone Weil chama a deformação burguesa do pensamento. Há algumas passagens em que ela diz isto nestes termos, a deformação burguesa do pensamento sindical. Aquilo que ela designa por deformação burguesa, penso, é a tendência do movimento sindical e dos sindicalistas raciocinarem e formularem as reivindicações em termos quantitativos. Ou seja, a única coisa que eles conseguem transformar em reivindicações são elementos de natureza quantitativa, que se traduzem, portanto, por dinheiro, tempo e, eventualmente, quantidade de trabalho. Né? E isso, há passagens muito interessantes em que ela fala disso, sugerindo o facto disso ser uma deformação burguesa, no fundo, um contágio praticamente do pensamento sindical pelas categorias de pensamento do patronato. Né? Isso é uma hipótese também, penso eu, para percebermos o abandono e o recalcamento total deste tipo de crítica do trabalho. Haverá certamente outras, penso que no livro do Bruno Trentino também há algumas hipóteses sobre as razões desse recalcamento. Acho que aqui, e este é um bocadinho o convite que eu deixo para os colegas, acho que aqui há provavelmente uma série de razões históricas também que poderão ter uma importância para entendermos esta tendência de fundo ou a razão destas escolhas políticas, provavelmente razões sociológicas também, e portanto esse é o convite um bocadinho que eu deixo aqui, e terminando agora a minha apresentação, o convite e o pedido de ajuda, de uma certa forma, aos colegas de outras áreas é, no fundo, que tipo de explicações poderíamos aventar, formular, para entender o facto desta tradição crítica nunca ter tido expressão, ter nascido e morrido praticamente à nascença, e do facto da crítica do conteúdo do trabalho, da organização do trabalho concreto, ter sido soterrada, de uma certa forma, pelas tendências maioritárias, ou pelas teses maioritárias do movimento operário. E pronto, e por aqui me fico. Muito obrigado.